Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, México, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos ali, o nosso irmão reverendo Hugo Rodrigues, o qual ontem à noite esteve nosso irmão Miguel, lá em Topo Chico, e tivemos uma grande bênção ontem à noite, e a todos que estão também conectados através do satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8, e também pela internet nos diferentes países, e também uma saudação muito especial para todos os ministros reunidos lá na África, ministros de diferentes lugares, de Ruanda, Burundi, Quênia, Zâmbia, o Congo, de Uganda e demais lugares onde estão tendo essa reunião nestes dias de ministros, e também estarão lá em Ruanda inaugurando um local para adorar a Deus e continuar recebendo o ensinamento sob carpa. A todos os irmãos lá em Ruanda, que Deus os abençoe também grandemente, e que nesse lugar muitas almas cheguem à total preparação para que recebam as promessas correspondentes a este tempo final. Ao nosso irmão reverendo Bruno, que se encontra lá, que Deus o abençoe também grandemente e o guarde, o cuide, o proteja lá nesses dias e regresse com bênçãos. Também saudamos o nosso irmão e amigo Félix Caro, o qual hoje está fazendo aniversário. Que Deus te abençoe, Félix Caro, e te guarde e continue te abrindo o entendimento das Escrituras para compreender, entender e receber tudo o que Deus prometeu que Ele estaria fazendo neste tempo final, e que é o que prepararia a igreja noiva para receber sua transformação. Ou seja, estamos no tempo do cumprimento do que foi prometido. Portanto, o meu desejo é que Deus continue te abrindo as Escrituras, o entendimento, para que possas recebê-las. Muitas felicidades, Félix Caro, em teu aniversário. Buscamos no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1 em diante, onde nos diz: Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Israel nascendo em um dia, o dia 8º. Podem sentar, por favor. Nos diz no livro das 70 semanas de Daniel, em uma das ocasiões que o irmão Branham nos fala deste evento no qual Israel
estaria recebendo o Messias, o ungido. Vejam na página 41 do livro das 70 semanas de Daniel. Neste é a 37. Aqui eu tenho outro para ver, corroborar essa página. Na 37 aqui, a outra é a 41. Onde nos diz, onde começa a dizer outra coisa, quando Billy, meu filho e eu, e o irmão Ern Baxter, estavam a caminho da Palestina, depois que encontramos os judeus na casa do irmão Arganbright, e eles viram a reunião. Lewi Petrus enviou essas Bíblias lá. E ele disse, estes judeus E ele disse, esses judeus vieram, disseram, se você chamasse um grupo dos líderes de Israel, quero dizer, não a estes novos rabinos com todas as suas cerimônias, mas que chame os genuínos israelitas juntos e lemos este Novo Testamento e sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas, como a mulher em Samaria. Sabemos que Moisés disse que nosso Messias seria um profeta. E quando você possa dizer-lhes e mostrar-lhes pelas Escrituras, na qual entraremos na mensagem desta noite, que eles tiveram que ser cortados e seus corações escurecidos para que o tempo dos gentios viesse, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios. E aí ele escreve do lado esquerdo, para entrar os gentios, e seus corações foram endurecidos, exatamente tal como foi no tempo de José. Escreve aí José. No tempo de José e assim. E então trazer esses judeus a um lugar e chamar estes homens dessa audiência justamente como você faz com esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito. Porque eles disseram, se este Jesus, se ele é o Messias e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em seus servos, os discípulos. E se podemos ver que ele faz um sinal de profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correta. Então, o que isso faria? Uma nação seria nascida em um dia entre os líderes. Cada um deles diria, sabemos isso. Quando esse rabino disser isso, isso estabelece. Uma nação nasceria em um dia. Israel nasceria em um dia. E ele escreve de oitavo, nascerá uma nação. E eu estava no meu caminho e me detive no Cairo, Egito, com minha passagem em minha mão, e 15 ou 20 minutos antes de fazer a chamada, eles estavam por fazer a chamada, e eu caminhei descendo para ver um pedaço de ébano, um pequeno elefante feito de ébano com uma presa de marfim. Eu tinha enviado a um doutor amigo meu, Dr. Sam Adair, para um peso de papel. Eu ia enviá-lo, ou seja, isso para fazer um peso de papéis, e eu estava olhando e algo me disse, essa não é ainda a hora. Fique fora da Palestina.
Assim que pensei, serei eu mesmo pensando isso? E eu prossegui. Aí ele escreve à direita a hora para Israel. Algo me disse, essa não é a hora. Neste outro livro também, das 70 semanas de Daniel, também aqui ele escreve à esquerda. Escreve a hora para Israel. Algo me disse, essa não é a hora. Eu fui atrás do hangar e levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, isso eras tu que estavas me falando? E ele disse, essa não é a hora. Fique fora da Palestina. Vejam, ele pensava que, com tudo que Deus estava manifestando entre os gentios por meio do seu ministério, ele sabia que o povo hebreu ia ser convertido a Cristo por meio de um profeta. E ele tinha, vamos dizer, para ele tinha o que eles necessitavam. Mas vejam vocês que Deus ainda não tinha revelado a ele que não podia ser o ministério de Elias sozinho, tinha que ser acompanhado com o ministério de Moisés. E o mistério do sétimo selo que é revelado à igreja, o qual é em uma maneira tripla, tem que ser conforme as Escrituras. E como Filho do Homem, ele em sua vinda vem com seus anjos, o sétimo selo, que é o Filho do Homem, sua vinda é manifestado no meio da igreja, na abertura desse sétimo selo, e como ele mesmo vem com seus anjos, pois ele mesmo se revela ao povo hebreu nessa manifestação dessas duas poderosas asas, os ministérios de Moisés e Elias, como a sétima trombeta. O que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. Moisés e Elias, vem? Tudo condensado na vinda do Senhor. Agora, muitas vezes os profetas falaram coisas que as pessoas pensavam que neles estava se cumprindo, mas era o Espírito de Deus falando, o qual eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. E era o Espírito Santo falando essas coisas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vejam, é o Espírito Santo quem os inspirava para falar, e muitas vezes eles nem percebiam o que falavam. Como Davi, que dizia, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Aí estava falando os sofrimentos que Cristo ia padecer, ali na cruz do Calvário. E depois, quando se cumpriu essa profecia, então a Escritura foi aberta porque já estava ali o cumprimento. Ou seja,
que com a abertura das Escrituras e das profecias, o povo podia ver claramente o que isso significava e podia compreender e entender o cumprimento do que foi trazido. O mesmo aconteceu com o reverendo William Branham. Vejam, nessa ocasião, ele ia para Israel. Tinha preparado tudo. Os irmãos que ajudaram em todos esses preparativos, porque uma atividade assim envolve muito trabalho, muita preparação, ter tudo preparado para ele realizar essas atividades era algo que envolvia muitas coisas, muita logística. Mas vejam vocês, todos pensavam, agora sim que Deus, por meio do nosso irmão Branham, vai converter o povo hebreu. E já o próximo é a ressurreição e o rapto, porque eles seriam selados antes de começar a grande tribulação. Agora vejam vocês que isso, quando o irmão Branham já está ali, que é onde ele diz, ele disse, estou na página agora 42, aqui a 38. Ele disse, esta não é a hora, fique fora da Palestina. Este não é o tempo. Então, peguei minha passagem e a mudei e fui dali através de Roma e regressei a Lisboa, Portugal, e dali voltei aos Estados Unidos. Vejam, ele não se colocou a discutir com Deus e dizer, depois que me deixas chegar até aqui, me vê que estou me preparando tudo e agora vai me dizer que já que sou para entrar com minha passagem na mão, me permite que compre a passagem, me permite que prepare as Bíblias, que faça todo esse movimento e agora ao final, quando já vou entrar, me diz, regresse. Olha, mas aparentemente é um Deus desordenado. Não é assim. Deus sempre chega ao profeta, leva o profeta e também os escolhidos de Deus até o limite. Vejam, com Abraão, aconteceu o mesmo naquele caso, depois que lhe dá o filho prometido, vem e diz, já o menino tendo 14, 15 anos agora, sacrifique-me teu filho, me dê teu filho, oferece-o. E ele sabe que tem que matá-lo. Olha, mas depois que me dá o filho, agora vem e me manda matar? E depois, para completar, eu mesmo. Vejam que a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus foi transmitida a Abraão. Ele, com o livre-arbítrio, podia decidir se oferecia seu filho Isaque ou não. Se ele tomava a vontade dele e não a de Deus, não lhe sacrificasse Isaque. Mas Abraão, mesmo que parecesse algo terrível para ele e sua esposa, sacrificar seu filho, depois de tanta luta, depois de que tinham zombado de que isso é impossível, os que conheciam Abraão, não pode ser que a tua esposa, sendo velha, vá ter um filho. Mas eles não sabiam que estavam zombando. Não sabia que Deus os iria rejuvenescer, porque não há nenhuma coisa impossível para Deus. Essa revelação, essa parte. Não entendiam. As pessoas não entendiam. Viam o que estavam vendo na frente, dois homens velhos, e que estão dizendo que vão ter um filho. Mas por trás disso havia uma revelação, a qual somente Abraão a conhecia. Até Sara riu em certo momento. Depois, seguramente, Abraão lhe falou. Vejam, lhe deu esse conhecimento a ela. Mas vejam vocês, os demais não sabiam como Deus ia realizar isso, porque para eles era impossível. E, quando Abraão escuta isso, ele diz, bom, vamos ver aqui essa partezinha aí, no livro de Gênesis,
Vamos buscar essa parte aqui, já que nos chegou aí essa escritura no capítulo 22, versículo 1 diz: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Vem? Que os profetas também são provados. Quanto mais os filhos e filhas de Deus. E disse: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Vejam, Deus sempre nos chama pelo nosso nome. E disse: toma o teu filho, o teu único filho, e o especifica, Isaque, a quem amas, e também lhe dá e o lembra, o recorda o sentimento que tem com seu filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Agora vejam que aí está dizendo o que era a perfeita vontade dele. Deus está mostrando sua vontade, a vontade do céu. Disse a Abraão que a fizesse na terra. Abraão levantou-se, pois, e vejam vocês que agarrou a vontade do céu, de Deus, não a dele. Deus o que queria era que a vontade dele, Abraão a tivesse, sem importar o que tinha que fazer, sem importar as coisas nas quais ele tinha que fazer para que isso se cumprisse, até sacrificando seu filho. Não importava o que era preciso realizar para que a vontade de Deus fosse feita. Abraão estava disposto a fazê-lo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Quando? Ao terceiro dia. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Ao Abraão assumir e aceitar a perfeita vontade de Deus, lhe foi revelado que seu filho ia regressar vivo. Mas se ele não chega a assumir essa posição e agarrar, por meio do seu livre-arbítrio, essa perfeita vontade de Deus, ou podia ter, talvez aí vivo, ao lado, uns momentos, e depois ia morrer. Agora, a prova de Abraão nos mostra como, para receber e fazer a perfeita vontade de Deus, muitas vezes é preciso deixar as coisas que talvez mais amamos, as coisas que nos doem mais, que estamos mais agarrados, e as quais talvez são as que mais vão nos doer. Mas vejam, ali Abraão foi provado com seu único filho, a quem amava, porque depois dessa prova ia vir uma grande bênção. Não olhar nunca as circunstâncias, mas olhar a promessa.
se é preciso deixar os maus hábitos, se é preciso deixar coisas que nos afetam para receber a bênção de Deus, olhando nesse outro ângulo. Vejam, fazemos a vontade de Deus para que Deus depois nos abençoe, porque estamos sendo provados. Agora diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão guardou para ele isso que Deus tinha dito, que sacrificasse o seu filho Isaque. Ele não disse: Isaque, o que acontece é que Deus me disse que te sacrificasse. Mas Deus vai prover. Veja, talvez o rapaz ia se assustar e ia começar a correr. E quem vai alcançar o rapaz dessa idade? E Abraão já, talvez, nesse momento estava já um pouco mais velho, porque vejam, foram rejuvenescidos. E some 15 anos do rapaz, pois já aí mais ou menos calcula o tempo, a idade, e não vai conseguir alcançar um rapaz de 15 anos. Ia escapar, ia se escorrer, fugir, e não ia terminar esse tempo de prova para Abraão. Ele reservou para si isso do qual Deus tinha dito, ou seja, foi prudente e guardou em seu coração isso que Deus tinha dito que fizesse. Mesmo que muitas pessoas pensem que vão ser feitas coisas e talvez tentem que diga o porquê, veja, o melhor é que não diga, porque senão ou saem correndo ou sejam de atrapalhação para essa obra que Deus realizaria nesse tempo. E a prova não chegaria ao final. Agora vejam, assim aconteceu com a carpa. Creio que em um momento, não sei se foi o irmão Miguel ou o irmão William que comentou que se ele chega a saber tudo o que envolve ou envolveria a grande carpa com a construção, talvez teria tido medo ou algo assim. Depois Miguel pode, se isso ele o recorda, ou foi o próprio Miguel, porque tem coisas que vão sendo reveladas gradualmente para que ou não se assustem, ou não saiam correndo, ou outros possam ser de atrapalhação. Mas vejam, Deus nos deu e foi nos dando cada vez mais luz. E começamos e vejam, já está em função a grande carpa catedral. Agora vejam vocês, como neste caso, Abraão estava sendo provado, até para ser reservado ele calado, e não dizer a Isaque tudo o que Deus tinha lhe dito. Por isso sejam prudentes, e quando ocorram coisas, sejam faladas coisas, guardem em seu coração, porque não é para estar falando pelas redes sociais, nem nada disso, mas guardá-las em seu coração. Porque aí Deus vai operando com você. Porque é para você. E lhes é dada a revelação a você. Deus abriu o entendimento e as escrituras a você. Mas se isso você que já entende e compreende, o fala sem ser uma revelação, o que vai trazer é tropeço às demais pessoas.
Continua dizendo, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o altar e sobre ele pôs em ordem a lenha, armou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha e estendeu a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Seguramente Isaque olhou, qualquer um se desmoronaria, abriria os olhos, ficaria os olhos como esbugalhados, grandes, porque, imagine, me disseste que Deus ia prover de cordeiro e agora o cutelo vem para o meu pescoço. O que aconteceu aqui? Ele desenha aí uma estrela de Davi. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí desenha também uma estrela de Davi à direita. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová proverá. Portanto se diz hoje, no monte do Senhor se proverá. E desenha aí outra estrela de Davi à direita. E vejam a bênção tão grande que Abraão recebeu. E recordem sua descendência por isso que fez, ou seja, que cumpriu o que Deus lhe disse, mesmo que não chegou a matar Isaque, já em seu coração o tinha efetuado, porque estava no programa divino, porque Isaque ali tipifica, representa Cristo morrendo na cruz do Calvário. Agora vejam, diz, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das portas dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Vejam o que é obediência. Vêm bênçãos depois da obediência. As bênçãos depois da obediência. Aí desenha uma estrela de Davi ao lado esquerdo no versículo 16 e aí no versículo 17 também, ao final desse versículo, outra estrela de Davi e no versículo 18, outra estrela de Davi. Agora vamos continuar aqui onde paramos na 70 semanas de Daniel, na página 38 dessa versão, a 42 de vocês. Ele disse, essa não é a hora, fique fora da Palestina. Este não é o tempo. Então tomei minha passagem, mudei e fui através de Roma e regressei a Lisboa, Portugal e dali voltei aos Estados Unidos. A hora não era ainda. A iniquidade dos gentios não foi cheia ainda, justamente até a beira da taça. Mas algum dia isso será. E Deus enviará alguém lá. Isso é um profeta. Ele escreve Moisés e Elias. E provará eles. Confio que Deus o levantará em breve. Qualquer que este for, que o levantará em breve. Eu creio que isso tem que vir. Por isso é que estamos estudando isso, que estamos tão perto. E ele escreve, Moisés aos judeus. E recordem, Elias foi para as nações, era o mensageiro para as nações e para os judeus, e Moisés para os judeus. E recorde, o mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentia se foi. E então os gentios têm as pragas derramadas sobre eles, a tribulação. E escreve, pragas. Agora vejam vocês como tudo isso, Deus o mostrou
no livro do profeta Daniel, onde ele nos fala no capítulo 12, e lemos primeiramente o capítulo 9, onde nos diz, versículo 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, ele escreve à direita, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele escreve 3 p.m., ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. Desenha uma estrela de Davi aí ao lado esquerdo. Ao princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem, entende a visão. E aí desenha outra estrela de Davi à esquerda. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado a vida do Messias, mas não por si. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, mas a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E passamos ao capítulo 12. Versículo 1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas esse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ele escreve aí Apocalipse 10, do 1 a 11, isso é o anjo forte, Cristo em sua vinda. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
Desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e pós a abominação desoladora haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Agora vejam aqui, nos diz no versículo 10, que haveria um povo limpo e purificado por meio desse sacrifício perfeito, o qual foi efetuado ali na cruz e, por meio de Jesus, o cumprimento da vinda do Senhor como Cordeiro de Deus, e que estariam embranquecidos e purificados, ou seja, sob o sangue, e entenderiam no fim do tempo as coisas que estariam acontecendo, do qual aqui a Daniel lhe diz que a fechasse, que a selasse, o que o anjo disse a João: anda, Daniel, cele essas coisas até o tempo do fim. E o irmão Branham aí nos fala, e ele disse que tropeçariam com isso. Na página 117 do livro dos selos, na qual ele diz o que é. Isso que Daniel aí está falando, que foi mandado fechar e não abri-lo, ou seja, não falá-lo, mas que ficasse selado. Aqui o irmão Branham diz o que é. Página 117. Agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, disseram: não escrevas. Veio o mesmo que disseram a Daniel. Agora João tinha a comissão de escrever tudo o que visse. Mas quando trovejaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então foi dito: não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. E escreve em cima: os trovões da fé para o rapto. Estudamos tudo que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, há algo ali ainda no qual não podemos chegar. Há algo aí. Mas imagino que quando esses mistérios comecem a se manifestar, Deus disse: detenhamos isto. Eu revelarei isso naquele dia, João. Não escrevas isso, porque tropeçarão com isso. Deixe passar, mas eu revelarei naquele dia. E escreve: 8º dia. Quando tiverem necessidade de sabê-lo. Agora vejam, nessa mensagem que ele pregou, numa saudação a pastores via telefone, em 16 de março de 2012, em uma reunião que havia de ministros em Cali, Colômbia, ele nos diz ali: para o tempo final, conforme a visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, haverá uma grande carpa catedral. A carpa, o edifício ou catedral, onde vai entrar essa mesma coluna de fogo, onde se estará pregando o Evangelho de Cristo. Se estará sendo pregado, pois tem que ter um pregador. Estará sendo feito chamamentos ao altar para receber a Cristo, onde as pessoas chegarão compungidas de coração e onde também estará se orando pelos doentes. Vejam que é uma etapa, como ele falou num extrato que lemos, algo estava acontecendo ali. E em outras mensagens ele dizia que já é um tempo onde os que estariam recebendo o Senhor para serem fortalecidos para passar pela grande tribulação e não serem selados pela besta, pelo falso profeta, o anticristo, o homem de pecado, e
Não fazer a vontade da besta, mas fazer a vontade de Deus. E onde também se estará orando pelos doentes, onde haverá um quarto de madeira, onde entrarão as pessoas com problemas de saúde, entrarão por uma porta e sairão pela outra curados. Há um lugar onde o irmão Branham dizia, ou perguntaram, lemos, deve estar nos estudos, talvez em 2022 o lemos, que ele dizia, mas irmão Branham, lhe diziam, mas veja, aquele não se curou, se morreu. E algo assim ele diz, se eu oro por 100 hoje e os 100 morrem, eu amanhã continuarei orando pelos doentes. Algo assim. Depois buscamos essa partezinha aí. Porque vejam vocês, é Deus quem opera e operava e também é preciso ver essa parte da pessoa, se recebeu crendo e também se aceitou a perfeita vontade de Deus, como Abraão o fez. Não importa que situação de saúde tiver, ali estará a presença de Deus na coluna de fogo para realizar estes milagres. Já para esse tempo, vejam, quando se estiver realizando isso, a pessoa não terá que ter fé. Isso já será ele e no instrumento que Deus tem aí, onde tudo isso será realizado e não haverá necessidade de que a pessoa tenha fé ou crer que vai ser curada. Vejam se estará a fé tão elevada aí. Haverá uma grande carpa catedral em algum lugar no meio do cristianismo, uma igreja onde se cumprirá esta visão da carpa. Será uma, e aí não se escutou, se entrecortou seguramente, no meio dos filhos e filhas de Deus, no meio dos escolhidos de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa final da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde receberá também a fé para serem transformados e daí se estenderá a fé, a revelação divina, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O que acabamos de ler aqui, que esses trovões contêm a fé de rapto e que ele diz, eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. Este é o tempo onde os escolhidos de Deus têm a necessidade de sabê-lo. Portanto, Deus guiou a igreja para que tivesse esse lugar onde Deus estaria dando essa fé de rapto. E aqui o irmão William nos diz que nesse lugar ele viu pregação e que pregação, ou que outra pregação pode haver no cumprimento da visão da carpa? Os trovões, a fé de rapto, o que foi prometido que seria dado à igreja antes da ressurreição. E ele diz, onde receberá também a fé para serem transformados. Se vão receber a fé, já sabemos que a fé são os trovões e sabemos que para ser dada essa fé, tem que ter pregação, pois então tem que ter um instrumento e tem que ter um povo, do qual se referia o anjo ali a Daniel. Feche isso, que ao final os entendidos, os sábios entenderão. Pois então também teria que ter um grupo, um povo, que estaria recebendo essa revelação. Não somente no lugar onde está a grande carpa catedral, mas em todas as partes onde foram obedientes à voz do anjo, que disse, conectem com a grande carpa catedral, que desde aí estaria sendo dada a fé de rapto. Porque obedecemos à voz de Deus, estamos fazendo a perfeita vontade de Deus, porque somos descendentes de Abraão, pela fé. Vejam o grande e o glorioso, que é ser um descendente de Abraão. Somos os que estaríamos neste tempo, dos quais os profetas falaram que estariam fazendo a perfeita vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, disse Jesus aos seus discípulos, assim como no céu, aqui na terra. Como a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, seria feita na terra por meio dos seus filhos, dos seus escolhidos.
será revelado o sétimo selo. Continua dizendo o nosso irmão William. Será revelado o sétimo selo. Se a revelação dos primeiros 6 selos foi trazida por um instrumento, por um profeta, pois se será revelado o mistério do sétimo selo na grande carpa catedral, pois tem que ser por meio de um profeta, de um mensageiro. O último mensageiro dispensacional. Será revelado o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Sua presença ali. E antes parece que cortou, e começa a sua presença ali, estará o anjo, e quem o acompanhava, o reverendo William Branham. E até, ele diz que entrou levado pelo anjo nesse quartinho, e viu e ouviu tudo que ali era feito. E ele buscava um nome, e aí também se intercortou visão da carpa. É preciso ver se pode verificar esse áudio. Portanto, há algo muito grande com relação à visão da carpa e seu cumprimento. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, neste tempo final, estará unida a esse projeto divino, porque Deus opera por meio da sua Igreja e na sua Igreja. Portanto, serão bem-aventurados e serão abençoados grandemente. Todos que estarão trabalhando nesse projeto também. É para a glória de Deus, para o nome de Deus. Como foi o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, a arca que Noé construiu. É para a glória de Deus o projeto divino que será realizado no meio do cristianismo. Será para a bênção grande da parte de Deus para a sua igreja, tanto para as virgens prudentes como para as virgens insensatas, e será de grande ajuda e bênção para toda a humanidade. Porque para este tempo a humanidade necessitará muito de Deus, de Cristo. Vai ser um alívio grande para a família humana. Vejam, vai ser um alívio grande para a família humana. E porquanto há meios de comunicação através das transmissões de internet via satélite, haverá pessoas em diferentes nações e igrejas poderão receber o benefício do que ali está acontecendo. Como vão receber o benefício? Pois se conectando, se está dizendo. E Deus lhes proviu tudo para que se conectem com a grande carpa catedral. Não estar preparando para se conectar em outros lugares. Ele disse que se conectem com a carpa. Não sejam desobedientes e não mudem o olhar do povo, fazendo a vontade de vocês e não a perfeita vontade de Deus. E se identificam então que não são filhos de Abraão, da semente de Abraão pela fé. Mesmo que não entendam, mesmo que não compreendam, como não compreendia ali Isaac o que Abraão estava fazendo. Não disse tudo a Isaac. A terceira etapa, chamada assim pelo reverendo William Branham, que será a manifestação, a presença e poder de Cristo, será uma realidade no cumprimento da visão da carpa. Não se sabe se quando começar já começa a encher com sinais, milagres e maravilhas, ou se começa em forma progressiva, onde se verá plenamente tudo isso que o reverendo William Branham viu. Portanto, é importante esse projeto físico divino. Diz o reverendo William Branham que será assim como foi dito. E será feito assim como foi dito. É um projeto físico literal que será realizado. Ali se pregarão as trombetas, também as taças com as pragas. Todas essas coisas e através dessas coisas se estará falando ali. Pois se estará falando todas essas coisas, pois tem que ter um instrumento, do qual Deus já está realizando essa parte de toda essa pregação. Que aqui o nosso irmão William está dizendo, já estamos no cumprimento, estamos na realidade do que ele profetizou, revelou, das coisas que estariam acontecendo no meio da igreja. Agora continua dizendo aqui na página 117 do livro dos selos. Agora, não trovejar em vão. Recordem a gotinha de tinta. Tudo tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em forma simbólica o que deve escrever para a igreja. O que ele quer que a igreja saiba, vê?
Por exemplo, diria, não digas isto, não digas completamente o que isto é. Não vá dizer, isso é assim, isso é o que está sob o sétimo selo. Não digas assim, porque se eu te digo isto, então todo o plano através das eras se colocaria a perder. Não se colocaria a perder. Aquilo que Deus estava realizando por meio de Abraão era algo entre Abraão e ele. Ele disse, vai e sacrifique-me o filho, mas não disse a Isaac tudo. Ele disse, vamos para lá. Agora Isaac viu a lenha, viu o fogo, mas espera, aqui falta algo. Não revelou tudo a Isaac. Ao final, Isaac percebeu. Deus proviu de cordeiro. Papai, tu tinhas razão. Graças a Deus que eu criei em ti. Ele descansou na palavra do seu pai, que era profeta, um profeta dispensacional. Os filhos de Deus, em cada era e em cada dispensação, devem descansar nas promessas e nas palavras de cada profeta que Deus envia. E assim é neste tempo final. Descansem na promessa do que Deus está fazendo por meio do seu instrumento. Descansem na promessa, nas palavras, no ensinamento que o sétimo selo está trazendo à sua igreja. Descansem em que Deus o vai cumprir e seremos transformados, porque Ele falou, Ele prometeu. Descanse nessa palavra que Ele está fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, consequentemente a vontade do céu, está sendo realizada na terra, no meio da raça humana, no meio desse profeta e, consequentemente, os escolhidos, ao crer na palavra desse profeta, estão fazendo a perfeita vontade de Deus também. Continua dizendo, isso melhor é um segredo, ele simplesmente quer. Por exemplo, sua vinda. Ele disse, agora, ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é meu negócio saber quando, somente me corresponde estar preparado. Agora vejam vocês, que assim como a igreja noiva tem que estar pronta e tem que estar preparada para receber todas essas bênçãos contidas nos trovões, o povo hebreu também, vejam vocês, que tem uma parte muito importante nessa terceira etapa. Vejam na página 458 do livro dos selos, diz, na metade da página, note agora que os 144 mil de Deus, os judeus escolhidos, não se ajoelham diante da besta de ismos denominacionais, nem diante de estátuas ou outras coisas, mesmo que sua nação se unirá num pacto com este sistema, nesse tempo, os 144 mil não farão parte disso. Será igual como é hoje com a igreja gentia. É um grupo escolhido, e não se pode fazer que entre em tais coisas. Eles não crerão. Ele escreve aí do lado a nação, para cima à direita, a nação judaica se unirá em um pacto com a besta. Recordem, a nação judaica, não estes 144 mil que diz aqui. Eles não crerão, não, Senhor. Uma vez que a luz os iluminou, então daí em diante, tudo está arrumado, corrigido. Quando eles virem que acontece, depois a vindicação à prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive, e ele escreve aí encarnada, se vão ver a palavra, o verbo, onde vão ver? Encarnado. Vale mais deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não podem explicar, mas sabem que o têm. Ou seja, eles saberão que algo tem mesmo que não saibam explicar. Quando virem a coisa verdadeira do qual, no sexto selo ele falou, quando eles vem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Como disse em várias ocasiões, há muitas coisas que não posso explicar, mas sei que são a verdade. E desenha uma estrela de Davi.
Então é entre o sexto e sétimo selo quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31. E enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando a batalha. E escreve à esquerda a voz de trombeta, a grande voz de trombeta. A grande voz de trombeta e Moisés e Elias. A grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Deus chamando a batalha. Deus está falando. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Escreve à esquerda, a grande voz de trombeta. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24:32 que Jesus entra a falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Ele falou dos primeiros 6 selos, mas não disse nada do 7º. O versículo 32 diz: aprendei a parábola da figueira, quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está perto as portas. Mateus 24:32 ao 33. Ali foi onde respondeu a última pergunta que fizeram. Quando será o sinal do fim do mundo? E disse, quando virdes essas coisas acontecer, pois já sabeis. Mas quando virdes esses judeus, e estava falando com judeus. A quem estava falando? A gentios? Foi a judeus. Disse, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas quando virdes esses judeus que comecem a brotar em sua flor, quando Israel começa a regressar ao seu próprio país, quando chegarem, a igreja estará pronta para o rapto. Quando chegarem, a igreja estará pronta para o rapto. E então haverá somente 3 anos e meio até que se acabe o velho mundo, o qual entra em tanta confusão, e depois vem o milênio, a terra nova, e tudo isto está à porta. E ele escreve à direita aí, 3,5 anos. 3,5 anos. E à esquerda escreve rapto. Agora, 1000 anos sobre a terra é só um dia com Deus. Então, 3 anos e meio significariam uma questão de uns quantos segundos no tempo de Deus. Por isso ele disse, está à porta. E volta a escrever aí, 3,5 anos. Aí, colocou 5,24 minutos. Não sei se essa parte tínhamos também lido, está num dos estudos, e depois tínhamos calculado também aí, mas vamos continuar um pouquinho mais adiante, em outra ocasião, aí corrido. Em verdade vos digo que essa geração, essas pessoas não será acabada, não será consumida, até que todas essas coisas tenham sido. Do que está falando? Do que estava falando? Desde o princípio tentaram aniquilar o judeu, mas nunca alcançarão fazê-lo. Mas note que a mesma geração de judeus que viram o retorno à Palestina são os mesmos que veriam essas coisas. Ele escreve embaixo, essa geração que veriam essas coisas acontecer. E, nestes últimos anos, chegou a se tornou uma nação com o seu próprio dinheiro, bandeira e demais coisas. Depois, amigo, onde estamos? Vimos até a abertura destes selos e estamos vendo isso que está no meio do 6º e 7º selo. E escreve em cima, entre o 6º e 7º selo. Podem ver onde estamos? E ele escreve ao lado esquerdo, Moisés e Elias e os 144 mil. Podem ver onde estamos? Oxalá entendam. Eu não tenho educação
Sei do que estou falando, mas o problema está em que não posso explicá-lo claramente para que entendam, mas confio que Deus tome essas palavras tão rústicas e as apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação, porque verdadeiramente estamos à porta, estamos nesse tempo. Ele escreve aí à porta. Então, notemos que ele volta para esses judeus e nos diz o que acontecerá no tempo do fim. Nós agora sabemos bem que as tribos estiveram espalhadas por quase 2.500 anos, porque foi profetizado que seriam espalhadas aos quatro ventos. Sabem isso? Desde então que o sabemos, e não há necessidade de voltar a ver, porque tem algo muito importante aqui que eu quero que vejam antes de cansá-los muito. Também sabemos que as tribos já não têm a ordem como no princípio, mas que estão espalhadas por todos os lados. Quando chegam os judeus a Jerusalém, não sabem a qual tribo pertence, e aí à direita desenha uma estrela de Davi. Já não tem as bandeiras de cada tribo. O único que sabe é que são judeus. Mas assim foi profetizado que seriam espalhados por todo o mundo. Seus livros de registro foram destruídos. Alguém chega e pergunta, e você, de qual tribo é? Responde outro, eu não sei. Um é da tribo de Benjamim, outro dessa e outro da outra. Eles não sabem de qual tribo são, porque seus registros foram destruídos nas guerras, etc., através destes 2.500 anos. O único que sabem é que são judeus. E sabem que estão de novo em sua terra. Agora, mesmo que eles não sabem de qual tribo são, Deus sim o sabe. Como amo isso? Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Que coisa! A ele não perde nada. Os ressuscitarei no último dia. Ele escreve no 7º milênio. Ali na partezinha onde ele diz, e sabem que está de novo em sua terra, e sabem que estão de novo em sua terra, aí à direita escreve Ezequiel 37. Vejam que essa é a visão dos ossos secos, da qual foram se unindo osso com osso, e depois lhe veio, vejam os tendões, e depois a carne, e depois a pele, e foi levantado um grande exército. Mas veja, faltava o Espírito. Agora, como é que esse Espírito entraria em Israel como esse grande exército que foi mostrado aí? Com e por meio de carne humana, por meio de um homem. O Espírito de Deus regressaria a Israel dessa forma. Mesmo que eles não sabem de qual tribo são, isso e outro, de qualquer forma, Deus os chamou à sua terra. Agora, lemos em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo. E são colocados em ordem perfeita. Como estão ali? Em ordem por tribos. Mesmo sendo que não são agora mesmo, mas assim serão. Agora, quais? Sim. Agora, quais estarão nessa ordem perfeita por tribos? Não será o judeu qualquer, mas somente os 144.000 escolhidos. Oh, irmão, como gostaria de mostrar-lhes algo, mas não há tempo. Mas assim também tem que estar a igreja, em uma ordem perfeita. E escreve à esquerda, em ordem. E em cima escreve, a igreja tem que estar em sua ordem perfeita. E escreve aí, em seguida, em sinal de pergunta, a que era você pertence? Vem porque Deus enviou esses ministérios de Moisés e Elias para fazer essa separação, essa segregação, e assim colocar a igreja em ordem perfeita, como tem que estar também Israel. A igreja tem que estar em sua posição. Quando ela reconhecer o que ela é, quando ela conhecer sua posição, rápido acontecerá. E a pergunta que ele escreve aí, eu faço a vocês. A que era você pertence? Você pertence à era da pedra angular ou a outra era que já passou? Ou a outro tempo que já passou?
Não, eu pertenço à era da pedra angular. E você está fazendo a perfeita vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, escutando e recebendo o que foi dito que a igreja noiva fizesse e que nesse tempo, no cumprimento dessa promessa, estivessem conectados e recebendo tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus está cumprindo. Se você não está fazendo isso, pois você não está na era da pedra angular. Tão simples assim. Agora quero que notem aqui algo que talvez não viram no nomeamento das tribos. Em Apocalipse 7 faltam as tribos de Dan e Efraim. Ali não estão mencionadas. O captaram? José e Levi foram colocados em seus lugares. Por que seria isto? O diabo, corrijo, o Deus que não esquece de nada, se lembra de todas as promessas da sua palavra. Como gostaria de pregar sobre isso? Deus não se esquece de nada, mesmo que às vezes assim pareça. Assim pareça. Israel esteve no Egito por 400 anos. E escreve 400 anos no Egito e tinham que sair nesse tempo. Deus tinha dito a Abraão que sua semente moraria em terra estranha por 400 anos e depois ele os livraria como poderosa. Depois ele chegou a Moisés e disse: eu me lembrei da minha promessa e vim para cumprir o que disse. Deus não se esquece nem dos seus juízos, nem das suas bênçãos. Antes, bem, toda a promessa que ele faz, a cumpre. E desenha à esquerda aí uma estrela de Davi. Agora, aqui vamos ver por que faltavam essas duas tribos. Vamos ler Deuteronômio, em Deuteronômio capítulo 29. Há uma razão pela qual essas tribos não estão. Tudo tem sua razão. E aí continua falando dessas tribos. Agora vejam vocês, como neste tempo final, tudo tem que estar em ordem, tanto para a igreja noiva como para Israel. Porque a hora para Israel chegou. O tempo em que Israel nasceria neste dia 8º é hoje. Israel nascendo em um dia, o dia 8º. Foi para mim um privilégio grande poder conversar essas palavras sob este tema e assim ter companheirismo ao redor da palavra de Deus e conscientes de que a vontade de Deus é a que Ele deseja que nós tenhamos no meio da igreja e como indivíduos. Israel nascendo em um dia, o dia 8º. Que Deus os abençoe e guarde a todos.